A multidão havia trazido 2 cristãos para cá, 2 companheiros do apóstolo Paulo. Os efésios entraram em pânico ao ouvirem falar do evangelho que Paulo pregava. Representava uma ameaça para a deusa deles, Diana, mais conhecida pelo seu nome grego, Ártemis. O templo de Ártemis, em Éfeso, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os efésios tinham muito orgulho de sua deusa local, cultuada, segundo afirmavam, no mundo inteiro. É por isso que eles manifestaram sua oposição a esta nova doutrina, esta nova fé. Eles tinham certeza de que estavam do lado certo, do lado da deusa Ártemis. Então, como eles expressaram sua lealdade, eles queriam matar os 2 cristãos naquela mesma hora. Como estrangeiros ousaram desafiar a grande Ártemis. Felizmente, o sacerdote da cidade conseguiu impedir a multidão de cometer um crime. Ele os convenceu de que se tivessem algo contra alguém, eles deveriam levar a queixa para o tribunal. O que os efésios pagãos demonstraram neste teatro é que você pode gritar bem alto as suas ideias e estar convencido de ter razão e ainda assim continuar vazio por dentro. Vazio de amor, vazio de graça. A primeira carta no livro de Apocalipse é a mensagem de Cristo à igreja de Éfeso. E Jesus aborda justamente este problema que atormentava os pagãos. Ele lida com o problema de esbravejar em nome da verdade, defender firmemente a verdade, porém permanecendo vazio por dentro. Só que Jesus está se dirigindo a crentes, aos crentes de Éfeso. Esta igreja, a Basílica de São João, foi construída em homenagem ao apóstolo pelo imperador Justino no VI século. A tradição diz que os restos mortais do apóstolo foram enterrados bem aqui, a seu próprio pedido. A carta aos Efésios é a mensagem de Cristo de que o que aconteceu no teatro, muitos gritos, porém pouco conteúdo, também acontecia aqui, na igreja cristã. Vamos observar esta carta. Ela encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, começando com o verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Esta era a força dos crentes em Éfeso. Eles eram sérios, eles eram atentos, eles eram zelosos, eles não toleravam transgressores, eles expunham falsos apóstolos, eles sabiam separar a verdade do erro. O versículo 6 reconhece que os cristãos efésios odiavam as obras de uma seita conhecida como Nicolaítas. Estes crentes defendiam firmemente a verdade, a doutrina correta. Eles eram contra a acomodação. Eles viam os erros com clareza, mas o que eles não viam muito bem era o que estava acontecendo em seus corações. Ouça o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Os efésios haviam perdido o seu primeiro amor. Quando eles aceitaram Cristo e experimentaram a sua graça, Deus lhe encheu de amor. Isto é o que acontece com as pessoas que aceitam a Cristo. Eles se enchem de devoção a Cristo. Mas agora, depois de algum tempo, esse primeiro amor havia esfriado. Eles ainda defendiam a verdade da graça de Deus. Eles se tornaram habilidosos em expor qualquer um que se desviasse da doutrina correta. Mas eles não estavam mais agindo em amor. E, como consequência, estavam correndo o risco de se tornarem como aquelas pessoas no teatro, esbravejando em defesa de uma causa, proclamando sua lealdade, porém vazias e frias por dentro. Uma das mais espetaculares ruínas em Éfeso é o que resta da Biblioteca de Celsus. Foi construída por Júlio César, em homenagem ao seu pai, em 135 d.C. Era um grandioso centro de conhecimento. Era o orgulho dos tempos áureos de Éfeso. A câmara interna da biblioteca abrigava cerca de 12.000 pergaminhos. Um muro externo, construído em volta da câmara, criava um espaço de ar que mantinha temperatura e umidade constantes. Havia muito conhecimento armazenado neste local. Podemos dizer que havia muita verdade preservada aqui. Infelizmente, a biblioteca foi destruída por invasores bárbaros no ano 262 d.C.
Não sobrou nada de todo aquele conhecimento acumulado, a não ser esta magnífica fachada e uma carcaça vazia. A carta do Apocalipse enviada para este lugar nos alerta para não termos o mesmo destino. Podemos acumular um monte de conhecimento correto, podemos ter todas as doutrinas certas e mesmo assim acabarmos vazios, apenas uma casca. Você perdeu o seu primeiro amor. Esse é o problema. Este é o diagnóstico do grande médico. Então, que solução Jesus oferece? O próspero povo de Éfeso costumava andar nesta avenida chamada Rua do Porto, tocando os seus negócios. Como você sabe, esta cidade era um centro comercial muito importante. Esta rua de pedras tinha 500 metros de comprimento. Ela ia do teatro até o antigo porto da cidade. Ao longo desta rua podiam ser vistas vilas romanas com locais de banho exóticos e luxuosos. Pessoas ativas e bem-sucedidas costumavam fazer uma coisa por instinto. Estavam sempre querendo mais, sempre tentando progredir, sempre pensando em avançar. Mas em sua mensagem aos crentes efésios, Jesus disse que o progresso espiritual às vezes envolve o contrário. Em Apocalipse capítulo 2 e versículo 5, encontramos a recomendação de Cristo. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que Cristo está dizendo é o seguinte: você precisa retroceder para avançar. Precisa voltar à sua antiga devoção. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar a ser o que era logo depois de ter conhecido a Deus. Precisa fazer o que costumava fazer, as primeiras obras. Você tem avançado pelas avenidas da vida. Você está seguro de que está do lado certo, no caminho certo, na verdade. Mas às vezes é preciso retroceder na caminhada para que haja progresso. Às vezes precisamos parar com as nossas atividades em prol da verdade. Precisamos parar com a nossa marcha para a frente, sempre correndo, sempre ocupados. Precisamos nos lembrar de como era quando recebemos a dádiva do primeiro amor, assim que aceitamos o Senhor, assim que respondemos ao seu chamado com pura devoção. Quase todos nós podemos nos lembrar quando Deus tocou nossa vida com poder, quando nossos sentidos foram despertados. Podemos nos lembrar do tempo em que estávamos animados na fé. E muitos de nós achamos que não poderemos experimentar isto novamente, que não conseguiremos reacender aquele entusiasmo juvenil ou aquela antiga devoção ou a intensidade daquelas experiências. Mas Jesus nos dá esta prescrição. Lembre-se. Lembre-se de como você era. Não aceite que tenha acabado de vez para sempre. Arrependa-se da negligência das coisas espirituais. Arrependa-se de sua frieza e faça as primeiras obras. Faça o que costumava fazer. Às vezes nós progredimos dando um grande passo para trás. Sabe, a cidade de Éfeso estava, de certa forma, sempre tentando retroceder. Aqui é onde a Rua do Porto terminava e o porto começava. Os navios atracavam aqui e descarregavam suas mercadorias. Hoje este local fica a mais de 5 quilômetros do mar. Os efésios tinham um problema. Eles construíram a cidade à beira de um maravilhoso porto. Mas o porto vivia assoreando. O rio despejava seu acúmulo de sedimentos na beira do mar. Bom, vários oficiais romanos tentaram fazer o porto voltar ao que ele havia sido. Tentaram aprofundar o canal. O imperador Adriano até mesmo tentou desviar o curso do rio. Mas, por fim, essas tentativas fracassaram. E Éfeso teve que ser abandonado. Os efésios não puderam retroceder. Eles não conseguiram salvar o seu belo porto. Hoje o porto de Kyussadasi é o mais próximo acesso marítimo. O vale assoreado destruiu um maravilhoso acesso comercial. A cidade teve que se mudar. O tempo não pode voltar. Mas na vida espiritual, nós podemos voltar atrás. E podemos fazer isso graças a Cristo, a água da vida. Podemos enfraquecer na fé. E podemos perder a nossa devoção. Mas Cristo não muda. A água da vida não se altera. Como Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Cristo ainda é capaz de nos inspirar intensa devoção, ainda é capaz de nos encher de amor. Mas no curso natural dos acontecimentos, nossa vida espiritual costuma assorear.
Fica obstruída pelas tarefas cotidianas, oprimida pelos afazeres do dia a dia e preocupações. Então lembre-se do que Jesus, a água da vida, aconselha. Retorne ao primeiro amor. Faça o que costumava fazer. O que você fazia assim que conheceu a Deus? O que as pessoas fazem logo após a conversão? Costumam conversar muito com Deus, costumam ouvir muito a Deus, estudar muito a sua palavra. Elas mantêm linhas diretas de comunicação com Deus através do estudo da Bíblia e da oração. Em outras palavras, não fazem apenas obras religiosas, não se ocupam apenas em defender a verdade ou expor o erro. Elas se concentram em cultivar uma conexão direta com Deus, com Cristo. Esta é a vida espiritual que faz diferença. E na vida espiritual podemos mudar para o porto seguro, podemos mudar para perto da água da vida. Não precisamos ficar a 5 quilômetros de distância, assoreados. Jesus, a água da vida, continua o mesmo.